Posso fazer a última? Pode. À vontade. Jejum intermitente. Puta, essa é legal. Então, tem... Assim, o que a gente tem que tomar cuidado? Só pra você saber, a Lúlia, minha ex-mulher, ela fica o tempo todo... Você tem que fazer jejum intermitente. É demais. Você já faz. Funciona pra... Você gostou tanto, você faz todo dia. Eu fazia já há muitos anos, antes de começar a história. O que Então acontece? Estratégias, a gente tem que pensar o seguinte, estratégias para emagrecer que se mostram como milagrosas não funcionam, tá? Porque senão a gente não teria cada vez mais pessoas com excesso de peso no Brasil. Quando a gente olha as pesquisas, hoje a gente tem mais de 60% da população com excesso de peso, mais de um quarto da população com obesidade no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem essa idade? Nos Estados Mais ou Unidos é menos? um pouco mais do que no É Brasil, mais, mas a né? gente está chegando lá, sabe? Esse é o grande problema. Então, muita gente colocou o jejum intermitente como uma dessas estratégias para perda de peso, assim como dieta cetogênica, assim como low carb em Scarsdale. geral. Eu fiz Scarsdale. Todas essas, né? Muda o nome, mas o princípio é basicamente o mesmo. E aí, o que acontece? Nos estudos sérios, científicos, se você compara uma restrição calórica, vai diminuir um pouquinho o número de calorias da sua alimentação, com o jejum intermitente, o resultado é o mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se coloca por aí, né? Principalmente divulgados e tudo mais, em mídias em geral, porque é o seguinte... Vamos pensar, a maioria dos estudos são feitos com ratos, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um programa do bem-estar, que ia abordar exatamente esse jejum intermitente. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa grande, né? Porque eu vou ter que falar para uma grande quantidade de pessoas, eu quero falar isso com responsabilidade. Pesquisei sobre jejum intermitente. A grande maioria dos artigos eram feitos com animais de laboratório. E aí você pensa o seguinte, você pega um monte de ratinho, coloca no cativeiro e deixa os carinhas ali 16 horas sem comer. Dá uns boletos pra ele, pra você ver como muda o comportamento dos Mas ratinhos. aí Dá uns você vai dar boletos ração para eles na próxima refeição, depois das 16 horas de jejum, em quantidade e qualidade controlada. É óbvio que eles vão ter bons resultados. Não tem dúvida. Né? Não por causa do jejum, mas por causa da ração controlada. Pega o ser humano, deixa 16 horas sem comer e deixa ele passar na frente da padaria para você ver o que vai acontecer. O estrago. Não Eu faço um tem. A gente strike tem na outras padaria. influências. A gente não pode extrapolar estudo com animal para ser humano, para começar. Né? Segundo, resultado para perda de peso é o mesmo do que diminuir o número de calorias. Entendi. Então, tem que ver para quem isso é indicado. Porque para você, por exemplo, que acorda e não tem fome de manhã, pode ser uma estratégia. Né? Quem faz o jantar às 8 da noite e não tem o hábito de tomar café da manhã, vai só almoçar, o cara está fazendo jejum intermitente. Agora, aquela pessoa que tem o hábito de comer várias vezes ao dia, se ela fizer jejum intermitente, pode ser que ela tenha um descontrole numa próxima refeição. É por isso que é muito importante sempre individualizar, porque não tem dieta para todo mundo, né? Eu falo que dieta boa é aquela que a gente consegue manter, né? Porque se a gente... minha eu mantenho. Bom, hein? A gente tem que ver se Mas não é você tá boa. feliz assim, se você Você tá pode fazer bem, uns testes. se Você sentindo estava bem. falando de pode fazer com o ser humano e com o animal. Tá certo. Entendeu? Você faz um comparativo Tudo bem, ser humano e tudo bem. e animal. Se você tá se sentindo bem, ok. Se os teus exames estão bem, a tua saúde tá boa, a tua Sabe- disposição tá Meu boa. triglicéride sabe quanto tá? Quanto? 1.300. Então depois a gente vai conversar. Em Não, off. ele tava, agora ele tá Vamos 300. conversar Agora em ele tá off. 300, ele voltou A a gente não vai ter 300. 300 também é muito. Tá? Não, é bem muito, melhor mas do que 300, né? Sem sombra de dúvidas, 1.300 tá muito é melhor. Mas a gente profissional, eu conversa, ganhei né? o jackpot. A hora que veio o exame, fez, começou a sair moeda assim. Imagino. Então, é tudo que a gente tem que ver. Se a pessoa tá se sentindo bem, se ela tem boa disposição e tudo, ela não tem que obedecer padrão, né? Óbvio, a gente vai olhar a saúde, a gente vai olhar um monte de coisa, né? Não existe obesidade saudável, a gente tem essa questão também, Não é. né? Porque assim, o que acontece? A obesidade, ela é considerada uma doença por todos os meios O classificatórios. que é né? obesidade? Obesidade é quando você tem um peso pelo menos 20% acima da faixa considerada normal. E aí depende do tipo de avaliação. Tem o IMC, que é a relação peso e altura, que tem a classificação para excesso de peso e de obesidade, tem o percentual de gordura, que Não, tem a nunca classificação aparece. para excesso de peso e obesidade também, né? Tudo depende. Mas, assim,
Quando a gente tem uma maior quantidade de gordura no nosso corpo, a gente produz mais substâncias inflamatórias. Essas substâncias podem ser prejudiciais para o funcionamento normal do corpo. Elas podem não ter um reflexo agora na saúde, mas se a gente mantém isso com o tempo, a gente pode ter consequências ruins. Então é importante a gente deixar isso claro. Por outro lado, assim, o que está acontecendo com a obesidade é a tal da gordofobia, né? Que a gente não pode ter também, porque a gente tem que poder tratar quando a pessoa quer ser tratada, e a gente só vai abordar quando a pessoa quiser ser abordada, né? E quando isso for fazer sentido para ela, porque não adianta nada eu querer mudar o comportamento de uma pessoa que não quer mudar. Quando né? você olha para um cara gordo, você já sabe tudo? Não, claro que não. Tipo assim... Existem tantas coisas que podem ser muitas causadoras variáveis, né? disso, genética, internas e externas, né? Então não dá pra gente não pode julgar, a gente não pode... Não, eu não digo julgar, mas assim, você não tem uma... Mas a gente Por não exemplo, de pode tudo nem... que eu te contei aqui, você tem já você teria um diagnóstico, porque eu tô falando isso um pouco pelo que você falou de contratação. Por exemplo, eu trabalho há 30 anos com direção de arte. Eu já falei assim, o diretor de arte senta, eu preciso de 10 minutos, 5 minutos para falar se esse cara é bom ou não é, entendeu? E eu imagino que você tenha isso com pacientes, assim, de olhar um pouquinho e falar, tá, né, esse alfabeto aqui que ele tá botando na mesa. Não pelo estereótipo, mas pelo... Quando a pessoa conta sobre o seu comportamento, sobre a Sim. sua relação com a comida, sim, né? A gente sabe até por onde Por caminhar, onde... né? Sim. Por onde ir. Mas, assim, o mais importante é a gente pensar que as pessoas, elas não resistem a mudar o comportamento. Elas resistem a serem mudados pelos outros. Sim. Se a mudança partir dela internamente, ela tem chance de dar bons resultados, de ter sucesso. Agora, se eu forçar a sua mudança, nunca vai ter resultado. Né? E, infelizmente, tem muito profissional de saúde que não chegou a essa conclusão ainda, né? E que se acha o detentor da informação e eu sei o que é melhor para você. E não é assim, né? Você sabe o que é melhor para você. Tem que partir de você, tem que partir do paciente. Então, se a gente conseguir respeitar o paciente, aí a gente consegue ter sucesso. Se não, não. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Eu entendo, a sua lógica é perfeita. Só eu não consigo entender como eu entro nisso, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei... A gente vai trabalhar a sua motivação todas as vezes de que eu qualquer tentei, coisa, né? talvez seja o que é isso. importante para você, o que Talvez você seja valoriza isso. na vida. E você falou uma coisa aqui que é fundamental, né? Eu sei que a gente está estourado de horário. Eu uma vez fui numa psicóloga, quando eu entrei, ela fez assim para mim: demorou para você voltar, hein? Aí eu falei: eu nunca vim aqui. Ela falou: como não? Você veio há 3 anos. Eu falei: doutora Luciana, eu nunca vim aqui, essa é a minha primeira consulta. Eu sentei na frente dela, ela pegou o computador e falou: olha aqui, ó, você tem 3 filhas, você veio aqui no dia 12 de não sei quando, de não sei o quê. Eu fiquei olhando pra ela, eu falei: caraca, velho, como é que eu não sei? Eu não conseguia ver nada na sala, nada. Olha Você só, não que lembrava? interessante. Nada, zero. Eu tinha certeza absoluta que eu nunca tinha ido. De repente, olha o bloqueio que eu fiz. Olha, é louquíssimo isso, assim. Ela começou a falar uma coisa, eu falei: lembrei. Entendi porque eu Por que não que eu queria não E voltar lembrei aqui. por que eu não voltava mais, por que eu não Sério? vim mais. Ela falou: por quê? Eu falei assim: porque quando eu cheguei na porta, você abriu a porta e falou pra mim assim: se você quer melhorar, você precisa começar a dormir direito. Eu não tô pedindo, isso é uma ordem. Você precisa começar a dormir direito. Eu saí e nunca mais voltei. Ordem você vai dar pra puta que eu pariu. Entendeu? Olha o bloqueio. Assim, eu simplesmente esqueci essa mulher. Quando eu contei isso pra ela, na hora, ela fez assim: pode deixar que isso eu não faço mais. E pelo visto você não me Mas- obedeceu, né? Não me obedeceu. Depende do amadurecimento profissional também, né? Não, então, mas isso que você falou é perfeito. Assim, tipo, se você me obrigar a não comer mais bacon, pelo amor de Deus, eu vou ficar desesperado.